Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Diga Quem Você É. E no programa de hoje, a nossa entrevistada é ativista, psicóloga e vereadora. Eu recebo hoje Maria Lidiana Rodrigues. Dilane, eu agradeço pelo espaço, pelo convite. Me sinto muito feliz em estar aqui para conversar, para dizer um pouco da minha experiência, da minha vida, falar com uma mulher que para mim é inspiração e dizer que falar de nós mesmos muitas vezes nos leva a refletir e compreender tanta complexidade que existe nas relações. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui partilhando com você desse momento. E eu já quero começar essa nossa conversa com uma curiosidade. Lidiana, você é maltense ou patoense? Na verdade, Dilane, eu nasci na maternidade de Patos, me considero maltense, mas tive uma infância até os 7, 8 anos de idade na comunidade Sítio Pinhão, município de São José de Espinharas, onde é uma comunidade que eu tenho muito apreço, uma comunidade rural, que tem lá uma família, a família Rodrigues é de lá, sítios vizinhos que é a família Gomes, por parte da minha mãe. Então foi nesse contexto dessa relação São José de Espinharas e Malta que eu consegui e caminho nessa trajetória, mas eu me considero maltense e Patos é uma cidade que eu tenho um carinho imenso e o meu coração palpita porque Patos também é uma cidade muito acolhedora, assim como Malta. Bom saber. E falando de infância, como você vivenciou esse momento da sua vida? Como tantas meninas, jovens, mulheres, nasci no sertão da Paraíba, na comunidade Pinhão. Tive que muito cedo ir para a cidade de Malta para estudar, para caminhar naquelas estradas, muitas vezes a pé, esperando uma carona. Então, tudo isso eu lembro com muita saudade, mas também com muita dignidade, porque foi lá que eu aprendi que a vida não é fácil e que a gente precisa ultrapassar esses limites. Eu não paralisei em ser filha de uma família muito humilde, mas, ao mesmo tempo, uma mãe que me ensinou a sonhar. Então, na minha vida, nada veio fácil. E quanto mais desafio, mais eu ultrapasso e tento vencer, acreditando sempre que o amor, ele permeia e ele é capaz de ultrapassar qualquer limite. Então, nasci numa comunidade rural, brinquei com galinha de pereiro, brinquei de boneca de sabugo, de milho, sou filha de costureira e lá eu tive muitas histórias bonitas que eu lembro de uma infância muito rica. Eu sempre digo, minha mãe não é pedagoga por formação, mas ela tinha uma ludicidade e uma capacidade criativa imensa de aproveitar o que é do campo para transformar em brincadeira, em fantasia. Fui uma menina que vivenciei com muito apreço a minha infância. Lidiana, você é uma defensora nata da escola pública. Você sempre fez uso desse serviço? Sim, Dilane, sempre estudei na escola pública. Fui para uma universidade particular, mas vinda de uma boa nota no Enem, consegui uma bolsa para estudar na escola, na universidade particular, através do Enem. Fiz também um empréstimo através do ProUni. E aí tudo isso veio para que eu pudesse entender que lá também se transforma vidas, que lá também existe potencial, existem professores capazes, existem equipes que vestem a camisa e que conseguem, muitas vezes, ultrapassar os limites da precariedade que, muitas vezes, nossas escolas passam. Então, defendo as escolas, defendo as universidades públicas, porque eu acredito que lá existe muita gente sonhando. E aí eu tive professores e professoras que olharam para mim e que disseram, o seu olho brilha, Lidiana. E você é mais uma que pode vencer, assim como tantas outras pessoas. Eu sempre digo que a nossa turma é uma turma muito bem-sucedida nesse campo. Aqueles que não foram para o meio acadêmico, mas são cidadãos de bem, que trabalham, que ralam pela vida e que vencem todos os dias com muita dignidade. Você é uma das mulheres conhecidas, né, pela luta. Isso já se mostrou na sua infância? Na adolescência? Foi lá onde foi plantada essa semente que floresce hoje? Na verdade, eu fui uma menina muito tímida. E aí eu tinha vergonha de, na hora da aula, pedir para ir ao banheiro, porque eu tinha receio dos olhares da turma. E uma coisa que eu sou muito grata, que ajudou com que eu vencesse esse medo, esse limite da timidez, foi a igreja católica,
onde lá eu tive a oportunidade de começar a fazer leitura, de começar a cantar na igreja, de participar de catequese, de grupos, rodas de conversas com crianças, com jovens. E aí lá eu fui vendo o poder que a palavra tem de transformar. Porque lá tinham pessoas que acreditavam no meu potencial e que me deram oportunidade. Então, exemplos de várias catequistas, de pessoas líderes na comunidade que me ajudaram a vencer esse limite. E aí na escola também, Dilane, eu sempre tive aquela questão de, quando chegar no ensino médio, eu sempre fui representante de turma. E aí lá eu já consegui, de uma certa forma, ir vencendo tudo isso. E queira ou não queira, aparecer um pouco desse olhar de liderança, de me sentir tocada com as injustiças. Então, injustiça sempre comoveu muito a pessoa de Lidiana e me comove até hoje, porque eu me coloco no lugar da outra pessoa. Acho que essa capacidade empática que nós devemos ter sempre. Então, as injustiças mexem comigo. Muitas vezes eu me prejudico por trazer muitas lutas que muitas vezes sugam energias de cada um de nós. Mas isso me mexe e me comove bastante. Se a gente pensar no futuro, como você gostaria de ver a cidade de Malta? Falar de Malta é falar de amor, de cidade acolhedora, de uma cidade que todo mundo se conhece, de uma cidade que a dor do outro passa a ser a dor de todo mundo, de uma cidade que tem pessoas que, se tiver 2 pães e o vizinho precisar, as pessoas partilham, de uma cidade que, ao receber alguém de fora, as pessoas tomam como se fosse também um cidadão maltense. Então, pensar em Malta, para mim, me remete à palavra liberdade. Liberdade de tantos filhos e filhas nas suas diferenças, mas que conseguem conviver num ambiente lindo, numa cidade que tem, por natureza, uma localização muito privilegiada, de uma estética que ajuda até mesmo a oração. Acho que uma característica muito forte do maltense é a devoção à Nossa Senhora da Conceição e a religiosidade. Nós temos várias igrejas evangélicas, centro espírita, então é um espaço onde a espiritualidade ela está muito presente. Então, aquela cidade, falar de Malta é falar de brilho no olho, de esperança. E eu sempre digo que Malta deve fazer com que seus filhos e filhas tenham a liberdade e a capacidade de falar do que pensa, de ter oportunidade, porque muitas vezes a oportunidade ela vem para aquela pessoa de família tradicional, daquele dono das terras. E aí eu vejo hoje que Malta deve ser uma cidade onde todos e todas podem ter oportunidades de fala, de expressar o que pensa sem ser reprimido. É essa Malta que eu sonho. Me conte por que a psicologia. Na verdade, a psicologia sempre foi meu sonho, né? Então, logo cedo eu pensei em fazer, mas por não ter o curso em Patos, eu fiz o técnico de enfermagem, que também é uma área que me realiza a enfermagem. Sou técnica de enfermagem, sou atendente em consultório dentário, inclusive sou concursada em Malta como ASB, auxiliar em saúde bucal. E aí, essa questão pública me chama muita atenção. E a psicologia eu sempre vejo como uma ciência que nos ajuda a compreender a complexidade das relações. E aí, Dilane, a gente perde muitas vezes de conhecer pessoas pela falta de estar aberto a uma boa escuta. Eu acredito que nós precisamos lapidar a nossa escuta, melhorar, porque uma escuta qualificada pode transformar a vida de alguém. Vivemos momentos de muitas informações, mas que poucas informações nos tocam. Poucas falas nos tocam, porque muitas vezes a gente não está atento para ouvir até mesmo os silêncios que também falam. Sabendo que a saúde hoje é um dos bens mais preciosos, como você gostaria de ver a saúde de Malta? Falar em saúde, falar de atenção básica, né? Nosso município tem as unidades básicas e é a porta de entrada, né? Eu acredito que, como a Organização Mundial de Saúde fala de um conceito muito amplo de saúde, que é um bem-estar físico, psíquico, espiritual, ou seja, toda uma questão em volta. Então, falar de saúde é falar de promoção, de prevenir doenças. E aí, quando eu falo em prevenção, eu penso na gestação. Eu acredito que a saúde ela deve ser cuidada e respeitada a partir da fecundação. Essa vida tem que chegar no espaço favorável para o desenvolvimento, porque eu defendo, e os estudiosos nos mostram, através das suas pesquisas, a riqueza que é essa primeira infância. Então,
alguém que é fecundado em um espaço favorável para o desenvolvimento, em um acompanhamento de um pré-natal bem feito, em um acompanhamento das crianças, e aí quando eu falo de criança, eu falo da criança que está na creche, da criança que muitas vezes não tem o que comer. Então, pensar saúde é pensar nessas questões mais amplas, de dar qualidade. E aí, quando eu falo em saúde, Dilane, eu falo também na saúde da mulher, né, da mulher que tem tantas complexidades, até pela nossa própria anatomia, né, da mulher que deve ter esse suporte ao citológico, a uma ultrassom quando precisar, da mulher que precisa ser cuidada na sua autoestima. De tantas mulheres violentadas e que a saúde também tem que trazer. Tem que trazer para essa pauta o respeito à mulher na sua totalidade. A mulher que muitas vezes não é respeitada no ato sexual. Então, é uma questão também a ser discutida na saúde. E aí eu trago a discussão sobre os homens, que muitas vezes os nossos homens têm medo, têm receio de procurar o serviço de saúde. E aí nós precisamos trazer para perto, trazer para o espaço do trabalho a discussão sobre saúde. A saúde, ela precisa estar em primeiro lugar, porque nós precisamos e há muitas vezes aqueles que não têm a coragem e a decisão de sair. Então, pensar em saúde é pensar em uma saúde preventiva, que começa na primeira infância e que vai até o término, né? Até a finitude da vida material. Lidiana, a psicologia tem te ajudado a entender melhor essas questões humanas e, por isso, a sua atuação na política? Sim, com certeza. Eu acredito que psicologia é um curso que qualquer pessoa que tiver como deve fazer, porque ajuda a conviver. É um curso para a vida. Eu sempre digo que é como se fosse uma experiência de vida que a gente deve passar para compreender tantos contextos. E aí psicologia me chama a atenção, Dilane, porque ao olhar para alguém, ao olhar um comportamento, nós não podemos olhar um comportamento isolado. Por trás de um comportamento tem uma história de vida, tem um contexto de vida muito sofrido muitas vezes. Tem a falta de afeto, a falta de sentimento. E aí eu posso até entrar num assunto que eu não sei se cabe na pergunta, mas eu desde meus 20 anos, 21 anos, eu sempre participei da pastoral carcerária. E aí você deve me perguntar por quê, Lidiana? Porque lá eu compreendi que a escuta, ela transforma e ela alivia por um momento a angústia de tantos homens e mulheres que hoje são considerados à margem, são considerados o pior que nós temos na espécie humana. E aí a psicologia nos dá essa oportunidade de compreender as hostilidades que existem também no meio político. A falta de respeito à pessoa humana. Porque eu sempre digo que por trás de qualquer pessoa existe uma história de vida, existe uma família. E a psicologia ela nos ajuda a compreender e a também desenvolver as habilidades sociais. Nós temos muitos problemas na relação de como a comunicação chega. E muitos problemas nossos podem ser solucionados a partir de uma conversa qualificada, de uma comunicação transparente e clara. Eu acho que a psicologia nos ajuda a vislumbrar, a dar clareza aos problemas atuais, às tantas complexidades que a espécie humana acarreta. Mais uma curiosidade sobre você. Você é casada, ainda não tem filhos, mas existe uma empatia muito forte, uma defesa de direitos pelas mães, né? Sim. Eu sou casada há 13 anos com Daniel Dantas Marques, um homem que eu sempre digo que antes de ser o meu esposo, ele é um amigo, ele é um ser humano incrível, um homem que me inspira a acreditar no mais belo que o ser humano tem. E aí, falar de matrimônio é falar também da maternidade. Hoje eu faço um tratamento, não consegui ainda, Dilane, mas com um sorriso no olho, eu digo, se eu não for mãe, eu sou uma tia realizada. Porque falar de maternidade é falar de entrega. E aí eu tenho uma mulher que, para mim, me inspira o que é de mais belo na vida. Minha mãe. Minha mãe que teve 2 filhas de parto normal, 3 abortos, mas que ela sempre acolheu a todos e todas que chegam. E eu acho que a maternidade é isso. É acolher e mostrar o melhor que as pessoas têm. Mas está muito boa essa conversa, porque eu entendo que existe verdade, né? E nós somos isso, né? Histórias.
E o nosso programa, o Diga Quem Você É, tem exatamente esse objetivo, né? Que é de mostrar às pessoas quem realmente elas são. E a gente está falando em família. E qual é esse significado maior dessa palavra família em tudo que você tem construído até hoje, né? Nesse cenário profissional, nesse cenário pessoal, em todo esse cenário onde a gente fala de relacionamentos. Família, para mim, é suporte. A vida ela nos dá muitas pancadas, mas é na família que a gente encontra o amortecedor. É naquele sorriso, é naquele café, é naquele chá que a gente chega em casa. É naquele espaço que a gente pode ser quem nós somos de verdade. E saber que lá nós teremos as pessoas do nosso lado, independente dos erros que nós cometermos, dos acertos que nós cometermos, dos sucessos e dos insucessos. Então, minha família, para mim, é o meu equilíbrio, é o espaço onde eu sou gente de verdade, é lá onde eu consigo energia para, naquele dia mais difícil, levantar e dizer, a gente não pode parar. Porque a vida não espera que eu me recomponha para ela continuar. Então, minha família, para mim, eu não poderia pedir outra família a Deus. Foi o melhor que Ele pôde me presentear. Se eu pudesse nascer 10 vezes, nasceria naquela mesma família. Com suas brigas, com suas vitórias, com suas lutas, mas de uma família que eu sei que torce por mim. E a vitória de uma irmã é minha vitória. A vitória do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, do meu cunhado, dos meus sobrinhos, são vitórias coletivas. Então, lá eu sei que eu tenho com quem eu contar. Se você pudesse mudar uma situação no Brasil, o que você mudaria? Dilane, eu mudaria a corrupção. Porque a gente fala muito de ética, a gente fala muito de respeito, a gente fala de solidariedade, mas quando a gente acha que existe um jeitinho, que se usa esse termo que eu acho que não é do brasileiro, eu acho que nós, seres humanos, temos uma tendência para o bem ou para o mal. Vai depender de como nós alimentamos, de o que é que nós estamos trabalhando enquanto pessoa para que o mesmo se desenvolva. Eu deixaria com que nós pudéssemos punir de forma muito justa, de tratar todos de forma igualitária, respeitosa. E aí punir com muito mais veemência as pessoas que tiram das políticas públicas, daqueles que tiram de quem menos tem. Porque muitas vezes nós nos acovardamos e nos calamos. Mas, ao mesmo tempo, nós usamos pessoas de bem. Usamos como laranja. Permitimos que tantas pessoas, por muitas vezes não ter nem o pão, e aí não cabe a mim julgar, porque, graças a Deus, nós temos pão na nossa mesa todos os dias. Quando criança, não tinha todos os dias as 3 refeições como manda a nutrição. Mas hoje eu sou muito grata, tenho muito mais do que mereço. Eu sempre agradeço todos os dias nas minhas orações. Mas essa questão de dizer que a corrupção, que para se dar bem, para chegar a algum lugar tem que passar por isso, eu não acredito nisso. E espero ter sabedoria sempre para cessar, para dizer não a qualquer forma de oportunismo, de tirar do outro aquilo que ele conseguiu com mérito. E falando-se de coisa pública, ainda é mais sério, porque o que é público é nosso, é do povo. E o povo tem que sentir que o que é dele tem que ser respeitado e tem que ser voltado, tem que ser direcionado para onde realmente precisa. Então, a corrupção é algo que me angustia e que me deixa muito perdendo noites de sono, muitas vezes, em pensar que se tornou quase uma coisa normal. A questão da expertise hoje é como se alguém é esperto, alguém se deu bem na vida, porque foi através da corrupção que muitas vezes tirou da merenda, da escola, da saúde e de tantas outras coisas. Então, a corrupção é algo que me incomoda. Você é uma mulher, está na política, e como você enxerga essa presença dentro dela? É um espaço ainda restrito para homens. Quando a gente chega na política, assim, quem não nos conhece pergunta, você é de família tradicional? Quem na sua família foi político? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Parece até que a mulher, para chegar na política, ela muitas vezes precisa de um apadrinhado. E aí é um ambiente muito masculino. É um ambiente muitas vezes machista. E aí eu digo sempre, a gente precisa estar nesses espaços. E aí quando a gente vai olhar as coligações, existe uma exigência, no mínimo, de 30% de mulheres. E muitas vezes nós colocamos esse 30% simplesmente para cumprir um regimento, uma questão de legislação.
mas nós muitas vezes não nos colocamos como potencial competitivo para ir e para se submeter ao voto popular. Então, as mulheres, elas precisam estar em todos os espaços. E aí você deve perguntar, Lidiane, mas nem todo mundo se identifica. Mas nós somos políticos a começar na nossa casa, quando nós definimos papéis. Nós somos políticos quando nós traçamos quais as linhas de trabalho que nós queremos defender. Como psicóloga, eu sou também um agente político. Então, em qualquer espaço que a mulher possa estar, se é no legislativo, no executivo, no judiciário, é o espaço para a mulher. Porque eu acredito que a sensibilidade feminina nos coloca em uma situação de compreender esse outro que chega. Então, eu acho que esse é o ano das mulheres. As mulheres precisam estar em todos os espaços e não nos submetermos a comentários maliciosos, machistas e preconceituosos. O que te inspira a não desistir? O que me inspira é compreender que outras pessoas deram suas vidas pela luta de hoje. Quantas mulheres marcharam o mundo afora para que nós pudéssemos ter esse espaço que estamos aqui? O que me faz ir adiante, Dilane, é olhar para alguém que já me disse uma vez: Lidiana, você é uma pessoa, um nome bom, é uma pessoa boa, mas se você não tiver um apadrinhado, você não chega a lugar nenhum. Então, essa palavra ela ecoa até hoje. Porque eu acredito que quando tem força de vontade, resiliência, capacidade de superação, qualquer ser humano é capaz de chegar onde ele quiser. E aí, muitas vezes a gente pergunta o que é ser gente, o que é ser solidário, o que é se realizar, o que é ser pessoa. É você ser feliz naquele momento. Nós precisamos valorizar o que nós temos de mais simples. O que eu faço agora. Esse presente, para mim, é motivo de celebração. Porque o nome já diz, é presente. É o que nós temos poder agora. E é nesse presente que a gente faz a coisa acontecer e é no aqui e agora que nós podemos ter um futuro melhor. O que você imagina que vai mudar na consciência do povo de Malta depois dessa pandemia? Qual a forma que eles têm enfrentado isso e o que fica dessa história? Eu acredito que o encontro entre as pessoas. Nós vivemos um momento de isolamento, mas a gente sente, por exemplo, após as celebrações, as pessoas sentem falta, muitas vezes, de um abraço. As pessoas sentem falta daquela conversa ao redor de uma mesa, de um bom lanche, de um bom açaí, chupar aquele picolé, de trazer aquela boa conversa para a rua, para a calçada. Eu acredito que as pessoas, após pandemia, vão valorizar cada vez mais esses encontros, porque é disso que o ser humano precisa, de calor humano, de calor, de experiência, de se sentir tocado através da experiência do outro. Você gosta de ler e o que você lê? Gosto sim, Dilane. Gosto de ler história, mas ao mesmo tempo eu gosto de ler filosofia, psicologia e a questão religiosa também me traz reflexões. Por exemplo, uma das pessoas que eu gosto de ler sobre suas publicações, sobre sua história, que deixou muita coisa para que a gente possa tomar conhecimento, doutora Zilda Arnes Neumann, fundadora da Pastoral da Criança. É uma mulher que me inspirou a ler sua biografia, seus relatos de vida. Dom Helder Câmara é um dos grandes inspiradores da nossa igreja. Que pena que poucas pessoas têm a oportunidade e falam sobre, mas é alguém que nos inspira a acreditar e a também exercer o profetismo dentro dos espaços. Recentemente, eu procurei dar uma lida sobre a história de Michelle Obama, uma mulher que não se curvou e que não baixou a cabeça quando disseram que ela não ia conseguir por ser negra e por não participar e não ser de uma família dita tradicional, uma família rica, né? Porque tradição muitas vezes vincula a questão de bem aquisitivo. Gosto de ler também romance e Rubem Alves é aquele livro de cabeceira que eu gosto de trazer como mantra de vida. Gosto também de escutar música e, através das músicas, também escrever alguma coisa, quando a gente tem um tempo com a capacidade de pensar e de refletir. Então, são pessoas como essa que me faz acreditar que a vida pode ser melhor. Você cresceu na zona rural. Nós sabemos que a agricultura ainda alimenta a cidade, mas esse povo ainda tem os seus direitos muitas vezes renegados e vivem em situações subhumanas, né? Como você gostaria que eles fossem vistos de uma forma diferente e uma vida mais abundante acontecesse para eles?
Falar de agricultura, para mim, é falar de vida. Lembrar muitas vezes do meu pai no roçado, plantando feijão, milho. Eu e minha irmã indo deixar o café da manhã. Então, falar de agricultura, para mim, é falar de pão, é falar de vida, é falar de esperança. E aí eu vejo que o homem do campo, ele muitas vezes ainda é deixado de lado. Porque muitas vezes o homem do campo não cuida da saúde. E quando eu digo homem, eu penso também nas mulheres que estão lá, que plantam suas hortas. Nós temos experiências belíssimas em Malta de homens e mulheres do campo que sobrevivem muitas vezes à seca. Vence esse limite que nós temos, de uma questão histórica, geográfica, de vencer esse desafio que é a seca para nós sertanejos. Mas que chega realmente a hortaliça na nossa mesa, da melhor qualidade, né, com todos os cuidados, sem usar o agrotóxico. Então, pensar em agricultura é pensar em promover saúde também, levar educação. Como é levar essa educação? É a partir do potencial que aquela comunidade tem, você valorizar o que é próprio. Não é levar algo pronto, mecanizado, porque veio do urbano, para a comunidade rural. É aproveitar e valorizar o potencial que existe lá. Porque lá eles conseguem, e os agricultores e agricultoras sabem do que eu estou falando, eles conseguem transformar o senso comum em, muitas vezes, estudos para tantas universidades. Né? O que seria da universidade sem o saber popular do homem e da mulher do campo? Então, a agricultura é pensar também e dar oportunidade para esses homens e mulheres. Lidiana, você entende que a sua presença na política, na psicologia, é um caminho a ser aberto para outras mulheres? Com certeza. Eu sempre digo que nós estamos de passagem. E aí a política, eu defendo uma política que nós devemos dar a nossa contribuição, mas não defendo a carreira política. Política, o que você é política? Não. Eu acho que nós precisamos ter uma profissão e dessa profissão transformar também e estar nos espaços políticos e fazer com que a política ela possa ser vivenciada e transformada em política pública para responder a tantos problemas que nós temos na gestão pública. Eu vejo, Dilane, que muitas vezes a gestão pública ela passa por tantos desafios porque muitas vezes nós não estamos abertos a ouvir as potencialidades técnicas, as capacidades locais. Quantos jovens, quantas mulheres, quantos homens estão nas nossas realidades, nós muitas vezes não vislumbramos. A gente não potencializa o que existe de bom na política para que as mesmas pessoas possam se desenvolverem. Você é uma psicóloga política ou uma política psicóloga? Na verdade, eu sempre digo que a psicologia é o que faz meu olho brilhar, mas em nenhum momento a política também não me chama a atenção. A política me chama porque eu acredito que é através da política que se transformam realidades. Os políticos têm nas mãos a capacidade de marcar vidas, de marcar para uma eternidade, mas também de ceifar vidas. É na política que nós conseguimos diminuir as desigualdades. É na política que nós devemos transformar as realidades de exclusão, de preconceito, de falta de respeito ao jovem, à mulher, à criança, às várias violências que existem. Eu acredito que a política ela é transformadora. E aí o conhecer psicológico me ajuda nessa questão do diálogo, do debate, de também canalizar o que deve ser realmente assumido por mim, mas também de filtrar muitas falas que muitas vezes não trazem experiências positivas. E aí ressignificar, Dilane, porque até mesmo as pancadas que a vida nos dá, elas devem servir de experiência para que a gente aprenda e possa transformar isso em pérolas para que a gente possa construir muitas vezes outras realidades. Maria Lidiana Rodrigues, diga quem você é. Eu sou uma mulher sonhadora. Eu sou Lidiana, filha de Maria, a menina da igreja, a esposa de Daniel, a tia de Gabriel e de Helena, a irmã de Lidiane. Eu sou uma mulher que acredito em outras mulheres. Eu sou uma mulher que acredito que nós podemos fazer o bem. Não com eventos grandiosos, mas com gestos simples. Com aquele cuscuz que a gente come à tarde, tomando aquele café e uma boa conversa. Eu sou uma mulher que acredito, que gosto de presentear pessoas, não com presentes valiosos, mas com um bilhete, com uma mensagem ao final do dia,
com uma ligação no dia do aniversário, porque eu ainda sou uma mulher moda antiga e acredito que a fala e que o encontro entre pessoas transformam vidas. Eu sou essa mulher que sonho e que esse sonho é o que me move a estar aqui hoje. Pois é, no programa de hoje a gente conheceu esse perfil incrível e na próxima oportunidade teremos uma nova conversa. Muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Estou feliz em recebê-la. Eu que agradeço. Para mim, é a oportunidade de falar de uma Lidiane mais humana. De uma Lidiana que em alguns momentos deixou a emoção, o sentimento aflorar. Mas dizer que o ser humano é essa riqueza. De momentos felizes, de momentos alegres, mas de um potencial incrível de tocar o outro através da palavra. De tocar o outro através do olhar. E essa sensibilidade, são essas emoções que eu sempre defendo, Dilane. E aí, nesses espaços, nós nos tornamos pessoas melhores, porque nós precisamos fazer com que o outro humano também se desenvolva. Porque quem ganha com isso somos todos nós. Estamos em uma mesma trajetória. E precisamos que outros que venham atrás encontrem um mundo melhor. Falar de sentimento, falar de solidariedade, parece até meio clichê. Mas é importante. Nunca é tarde para acreditar que só cada um tomando consciência do seu papel é que a gente pode transformar pequenos gestos em grandes pessoas que podem transformar esse mundo. A transformação começa em mim, começa em você, começa em todos nós. O Diga Quem Você É termina aqui e a gente volta a se encontrar. Até lá!